Em um passado tão distante que sequer os registros mais antigos conseguem alcançar, uma entidade demoníaca surgiu para assombrar o universo. Não era um guerreiro, não era um conquistador, não era sequer uma criatura comum. Era algo muito pior. Uma força viva de destruição, uma existência que parecia desafiar todas as leis da natureza. Enquanto impérios galácticos cresciam e desapareciam ao longo das eras, enquanto civilizações inteiras surgiam e eram esquecidas pelo tempo, aquele ser continuava existindo nas sombras, aguardando o momento certo de despertar mais uma vez. Seu nome era Majin Buu. Diferente de outros vilões que buscavam poder, vingança ou domínio, Buu era algo muito mais assustador. Ele não precisava de motivos para destruir, não precisava de justificativas para matar. A destruição era simplesmente parte da sua natureza. E talvez seja justamente isso que o torna tão aterrorizante. Quando ouvimos falar dele pela primeira vez, não vemos sua verdadeira forma. O que recebemos são apenas fragmentos de uma lenda antiga, histórias sussurradas com medo, avisos de seres que conheciam seu poder e tremiam só de lembrar de sua existência. Era como se fosse uma maldição, como se fosse um pesadelo adormecido, uma catástrofe que jamais deveria despertar novamente. E quanto mais ouvimos sobre ele, mais nossa imaginação começa a trabalhar, porque os monstros mais assustadores nem sempre são aqueles que vemos, são aqueles que esperamos encontrar, até que finalmente ele aparece. E a realidade consegue ser ainda pior do que os rumores. Majin Buu surge com uma aparência quase ridícula, um corpo arredondado, um sorriso infantil, expressões inocentes, mas essa aparência não passa de uma armadilha, porque por trás daquele rosto existe uma criatura capaz de exterminar bilhões de vidas sem demonstrar qualquer emoção. Ele transforma pessoas em doces, ele ri enquanto destrói cidades, ele brinca enquanto extermina planetas. E talvez o mais assustador de tudo seja justamente isso. Buu não sente ódio, não sente prazer na conquista, não possui orgulho nenhum. Ele simplesmente destrói, como uma tempestade, como um terremoto, como uma força da natureza impossível de ser controlada. Mas conforme a história avança, começamos a perceber algo curioso. Majin Buu não é apenas um monstro, ele é várias criaturas diferentes habitando a mesma existência. A origem, o verdadeiro pesadelo, a criatura primordial. Cada transformação revela uma nova camada de sua personalidade. O Buu gordo possui traços de inocência. O Buu maligno representa a crueldade pura. Super Buu encarna a inteligência e a arrogância. E então chegamos à forma que muitos consideram a mais perturbadora de todas. O Kid Buu é primordial, sem regras, sem limites, sem consciência, sem misericórdia. Kid Buu era tão assustador que até mesmo o Super Buu temia ele ser manifestado em seu corpo. Vejo que você tem um interesse especial neste gordão, por isso que tive a ideia de arrancá-lo. Solte agora, tire a mão daí! Eu te suplico, não faça isso, nem pense em arrancá-lo! Ele é a minha essência, se fizer isso eu desaparecerei, não faça! Kid Buu não faz discurso, não busca reconhecimento, não quer provar superioridade. Ele simplesmente existe para um único objetivo: destruição. E justamente por isso se torna tão assustador. Mas se você está gostando do vídeo até aqui, é claro que você vai deixar o seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. É justamente por isso, justamente por esses motivos, que Kid Buu se torna tão assustador. Porque você não pode negociar com ele, não pode convencê-lo, não pode prever seus movimentos, não pode entender seus pensamentos. Ele é o caos em sua forma mais pura. Enquanto Frieza desejava governar, enquanto o céu desejava a perfeição, Kid Buu não deseja nada. E talvez seja exatamente essa ausência de objetivo que o transforme em uma ameaça tão única. Ele não precisa vencer, ele não precisa conquistar, ele não precisa provar nada para ninguém. Tudo o que queria era continuar destruindo planetas, estrelas, galáxias, universos inteiros se fosse necessário. E mesmo quando finalmente foi derrotado, ficou a sensação de que os guerreiros Z não haviam enfrentado apenas um inimigo. Eles haviam enfrentado um desastre vivo,
uma entidade demoníaca, uma força primordial, um horror ancestral que existia muito antes deles e que continuaria sendo lembrado muito depois. Porque alguns vilões querem dominar o mundo, outros querem dominar o universo, mas Majin Buu era o próprio fim, caminhando entre os vivos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e tchau.